O Linha de Fogo desta quarta-feira está começando aqui pela nossa UniTV. Eu sou Haroldo Silva, o Dura, na direção técnica Fabrício Felipe e toda a sua equipe. A direção geral do programa do professor jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo hoje vai conversar sobre indústria, sobre empresas, enfim, em Tubarão. Nós vamos conversar com o novo presidente da Associação Comercial Industrial de Tubarão, Alexandro da Cruz Barbosa. Esse é o meu convidado, mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos vocês, né, que nos abraçam quando nos encontram em supermercado, farmácia, enfim. É uma alegria muito grande poder receber o carinho, elogios de vocês, meus amigos telespectadores, tá certo? E o Linha de Fogo vai voltar a partir do dia 17 até o dia 6, vai voltar a conversar com os pré-candidatos aqui da nossa Amurel. É muito importante que a gente agora converse com os candidatos. Nós conversamos com os pré-candidatos. Dentre aqueles que nós conversamos, muitos já desistiram, muitos já renunciaram bem antes de começar. E agora ficaram esses que vão estar no pleito no dia 6 de outubro. Presidente Alexandro da Cruz Barbosa, meu irmão, presidente, seja bem-vindo aqui no Linha de Fogo. Olha, Dura, eu que agradeço pelo convite. É bom sempre divulgar o belíssimo trabalho que a Associação Comercial faz em Tubarão. Ela tem o meu respeito, porque é uma entidade, uma associação que não é de hoje. Ela não nasce hoje, ela nasce lá dos longos idos de 60, se eu não me engano, 52. E muitos empresários, baluartes, Humberto Bortoluzzi, Beto Tournier, tantos outros já passaram por lá. Né? E, por último, deixou o meu particular amigo, Jean Debon. Presidente, como é que é pegar uma associação que a cada ano, a cada gestão, só vem crescendo? Olha, Dura, é difícil. Como a gente está conversando na diretoria, o problema maior nosso é que cada presidente que deixa, a régua está mais acima, né? Então é complicado, é bem difícil. Mas graças a Deus, eu já tenho uma trajetória boa no associativismo, já fui presidente do nosso sindicato, madeireiro e moveleiro por 3 mandatos, fui vice-presidente da Federação da Indústria, da Fiesc, durante 5 anos, deixei em janeiro, na verdade dezembro, mas saí realmente em janeiro, porque eu tinha que me preparar já para assumir a associação empresarial, que é a CIT, para estar mais junto com o presidente anterior, como tu comentaste com o Jean, participando dos eventos, de como estava acontecendo. Agora, é difícil, mas para isso também a gente formou uma boa diretoria, porque o presidente está lá para poder assinar, para poder tocar adiante. Mas nada que eu vou decidir, o que eu estou decidindo é por minha conta própria, é sempre com a diretoria. E aquele detalhe, quem tem que estar aparecendo é a CIT, não é o presidente Alexandre. O nome que tem que estar em evidência é a CIT. Agora, presidente, geralmente dentro da associação, dentro da CIT, sempre existe uma continuidade da gestão interior. E depois acrescentar sua marca durante 2 anos de mandato? Isso, 2 anos. 2 anos, direito à reeleição. Direito à reeleição. A reeleição. Isso pode acontecer com o senhor e levar adiante, dar continuidade aos projetos estabelecidos pelo seu antecessor? Com certeza, Dura. A continuidade, nós temos o planejamento estratégico, que eu já participei desde a época do Edson, que era o presidente anterior ao Jean, planejamento junto com o Jean, e com certeza nós temos uma reunião, que a gente vai fazer o planejamento estratégico, novamente a gente vamos atualizar. E com certeza a gente vai ter algumas coisas que a gente vai mudar, mas a grande maioria do planejamento vai ser dado continuidade. Agora, também, o presidente, o senhor assumiu agora, teve a sua eleição um mês atrás, praticamente? Isso, na verdade, como é que funciona lá na CIT? Primeiro é eleito um conselho. Hoje nós temos 826 associados. Dentro desses 826 associados, tem os conselheiros, são 50 conselheiros, que no caso eles são indicados, são eleitos. Esses 50 conselheiros é que eles elegem o presidente e o vice. Então não é uma eleição de todos os associados. É eleita pelos conselheiros. E depois, claro, aí os associados, eles podem, por um acaso, de repente, não aceitar.
Mas, graças a Deus, tive a minha votação, como se diz, ela foi unânime pelos conselheiros. E a gente teve um aval de 1/3 dos associados, que é o mínimo que a gente precisa para poder efetivar a eleição. Já teve a posse, o senhor já é hoje o presidente da... Isso, é. Por que a festa festiva é depois de um ou 2 meses? É porque ela funciona mais ou menos o seguinte, Dura, eu já fui empossado no dia 1º de julho, então a partir de 1º de julho eu já sou o presidente da ACIT. Por que a gente faz a posse festiva depois? Até porque é uma posse que o presidente eleito é que ele organiza. Porque tem os convidados, tem a parte de políticos que são convidados, os convidados, eu não digo convidados especiais, mas aqueles que são, tipo, eu tive convidando o governador, presidente da Federação da Indústria, presidente da FACISC, então depois de eleito é que eu consigo lá levar esse convite para eles, para poderem participar. E geralmente a posse festiva, que é a posse que muitos imaginam, a posse da CIT só acontece no dia 12 de setembro, como ela vai acontecer. Na verdade, a posse já aconteceu dia 1º de julho. Dia 12 de setembro é a posse festiva. Agora, o senhor falou uma coisa muito certa, os governos gostam sempre de estar presentes perto do empresariado. Certo? Até porque quem produz a riqueza é o empresariado. O governo não produz nada. Né? Na verdade, isso tem que ficar bem claro. Mas eles gostam politicamente, como o senhor falou, e eu também entendo isso. O papel da FACISC, o papel da Fiesc, no governo de um modo geral, ele direciona alguma coisa ao governo, onde está certo, onde está errado, porque, como eu falei, quem produz riqueza são os empresários. Ele tem um papel fundamental, essas duas entidades? Não, com certeza, Dura. E é uma coisa que eu já comentava quando eu estava no sindicato, quando eu estava lá na Fiesc, em conversa com o presidente Elcio da FACISC, quando nós estamos numa reunião que entra o político, tudo bem, mas a gente tem que aplaudir o empresário. Não é o político quando ele está entrando no auditório, o empresário é que tem que ser aplaudido. E com certeza essa tua pergunta, a Fiesc, ela é muito importante, porque a Fiesc ela cuida da indústria. A FACISC também cuida da parte de comércio e de indústria. Então eles são muito importantes, principalmente quando tem um governo que escuta. E esse governo atual, ele é um governo que ele escuta, ele coloca na mesa as reivindicações e ele, não vou dizer que ele atende todas, mas primeiro ele vê o que a Fiesc traz e bota no governo do estado, o que a FACISC traz, ele olha com bons olhos e sabe que aquilo aí já é um resumo, porque são instituições que já resumiram o que o industrial precisa. Então praticamente é só o governo fazer que vai dar certo. Agora até porque tanto a Fiesc quanto a FACISC são entidades que elas se compõem com empresários também, grandes empresários também, e grandes empresários de vários tamanhos, mas que deram certo no seu negócio muitas vezes. Estão ali para desenvolver o Estado. Eu repito o que eu já falei. Quem produz riquezas é o trabalhador, mas dentro disso tudo existe um empresário por trás disso tudo. Quem sofre as consequências de uma reforma tributária, que nós vamos falar em seguidinho, que está para vir aí, é o empresário. Então, por isso que o governo tem que ouvir mesmo. Agora, eu só não entendi o presidente Alexsandro da Cruz Barbosa. A CIT, Associação Comercial Industrial de Tubarão, por que ela é comercial? Ela é Associação Empresarial. Empresarial. Mas pela sigla ACIT, Associação Comercial Industrial de Tubarão. Isso, antes ela tinha essa denominação, agora ela é empresarial. Mas não muda, Dura, porque o que acontece? Empresas, indústrias, a maioria das indústrias aqui na região, não só na região de Tubarão, não só em Tubarão, mas como no estado, no Brasil inteiro, elas são indústrias, mas elas também têm o seu comércio. Vou te dar um exemplo da minha empresa. A minha empresa ela é indústria, mas eu tenho um comércio junto, porque eu produzo na indústria e eu vendo na própria indústria. Mas sempre foi assim, presidente? Não foi assim. Como assim? Sempre foi assim. Eles sempre tiveram constituído a sua empresa, dos madeireiros, no caso, Isso. Restaurantes, no caso. Sempre estiveram fazendo parte da CIT ou de um tempo para cá? Não, eles sempre estiveram fazendo parte. O que acaba acontecendo? Tem várias empresas que são indústrias, mas que o KNAI delas são de comércio. Mas a denominação maior delas são indústria. Tá certo. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco, rapidinho, aqui conversando hoje sobre a CIT, Associação Empresarial
Industrial de Tubarão. Empresarial, só empresarial. A Associação Empresarial aqui de Tubarão, conversando com Alexandro da Cruz Barbosa, meu querido irmão, que está aqui hoje, né, disponibilizando para nós, falando um pouco sobre a importância desta associação. Voltamos em seguidinha com Linha de Fogo, vamos falar mais de ACIT. Talvez você que esteja me ouvindo está dizendo, olha, é importante. Olha, vamos falar da participação política dessa associação também aqui na cidade. Voltamos em seguidinha com Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso segundo bloco aqui desta quarta-feira, conversando com o presidente Alexandro da Cruz Barbosa, explicando para nós um pouco sobre a associação, uma entidade que fez muito pela cidade, várias conquistas em cima de governos, tanto estadual quanto federal, em cima dos nossos deputados. Eles fazem pressão porque eles são empresários. Eles sabem onde é que o calo dói de verdade. Mas, presidente, me fala um pouco dos núcleos que atuam hoje na CIT. Dura, hoje nós temos 13 núcleos dentro da CIT. Entre eles, gastronomia, o núcleo jurídico, o núcleo moveleiro, de arquitetura, o núcleo das mulheres, os outros núcleos que me desculpem, de repente não é porque são 13. Dos 13, né? Isso, são 13, mas são núcleos importantes. Se reúnem, deliberam alguma coisa, presidente? Deliberam, na verdade, eles fortalecem o setor. Tem alguns núcleos que estão formados, tipo, vou te dar o exemplo do núcleo moveleiro. Nós temos o sindicato madeireiro e moveleiro, sim, mas eles criaram um núcleo moveleiro. E ele é muito importante, porque ali eles vão deliberar e vão ver a necessidade maior que eles têm. A mesma coisa o núcleo de mulheres, que é um núcleo forte. Nós temos várias, se eu não me engano, são 40 e poucas empreendedoras. Mulheres empresárias? Empresárias. Tem algumas que são... Sim. Né, mas, tipo, a grande maioria são empresárias. Mas qual é a intenção do núcleo? É tu pegar a empresária que não é empresária para trocar ideia e crescer o setor. A mesma coisa quando nós temos o núcleo jurídico, o núcleo de arquitetura, nós temos o núcleo das imobiliárias. Volta e meia a gente tem reunião com todos os núcleos para definir. E a CIT está ali com esse papel, o papel de ajudar o empresário. Pode ser MEI, pode ser empresa grande, enfim. Essa conexão, ela se dá pelo momento que se passa, o país está evoluindo em termos tecnológicos, em termos de novas leis surgem a cada dia e a associação tem que ter sempre um segmento, um setor, de que ela tem que estar sempre atualizada. É mais ou menos para isso, vocês vão buscar um tipo de um socorro? Isso, porque o que acontece? Às vezes o núcleo por si só, ele não consegue, ele precisa ter primeiro um espaço físico para se reunir. A CIT disponibiliza esse espaço físico. E o que acaba acontecendo? Às vezes tem um problema, vamos dar um exemplo, problema no núcleo de imobiliárias. Às vezes eles conversam com o núcleo dos advogados, que é o jurídico, e trocam essa ideia, conseguem. Então um núcleo vai ajudando o outro, porque eles estão dentro da CIT. Essa é a maior vantagem. Agora, presidente, tem um núcleo que, não é bem um núcleo, mas se eu falo de moveleiros, eu quero falar dos madeireiros, uma das coisas que é o seu setor. Isso. Existe uma cooperativa, né? Como é que surgiu essa cooperativa dos madeireiros, que inclusive exportam casas para outro país, presidente? Me fala sobre isso, como surgiu? Vamos lá, Dura, isso é como tu falaste, é do meu setor, né? O setor madeireiro. Nós temos uma cooperativa, ela nasceu em 2018. Quando veio a pandemia, a gente deu uma esfriada nela, porque na verdade o mercado interno estava muito ativado. Tá? Essa cooperativa ela é formada por 6 empresas que são concorrentes, mas que viram a possibilidade de estarem unidas e poderem trabalhar num montante maior. Então nós não conseguimos efetivar ainda o embarque da primeira casa, mas nós temos um showroom montado, nós já trouxemos várias missões de países para conhecer, né? Então nós estamos numa negociação bem adiantada com países da África, onde tem uma demanda num país de 1.500 casas, no outro de 15 mil, ela pode chegar a 150 mil. Como é que vai funcionar essa dinâmica de contatos? As madeireiras aqui, a cooperativa, ela se une, tem uma demanda de
50 casas, por exemplo. Aí tem toda a logística da exportação e tudo mais. Isso tudo está incluído nessa cooperativa? O que o madeireiro entra? O que ele faz? Além da casa, é claro. O Dura, acabasse adivinhando. A primeira negociação é uma de 50 que está quase certo. Então o número de sorte. Então como é que ela vai funcionar, Dura? Cada empresa vai fornecer um determinado parte da casa. É um kit de casa. Ela vai completa. Uma pré-moldada. Pré-cortada. Pré-fabricada. Ou a pré-fabricada é aquela que ela vai em painéis. A nossa ela é pré-cortada. Então ela vai toda cortada com manual. Dependendo do tamanho da casa, tem casas de 42 metros e casas de 48. Se for casa de 42, ela vai, dentro do container, ela vai caber 5 casas. Então essas casas vão com manual de montagem. Dependendo da quantia de casas, tipo nessas primeiras 50, nós vamos mandar um carpinteiro junto para treinar o pessoal lá na África para montar essas primeiras 50. Depois dali adiante eles vão dar quantidade. E por que esse projeto é um projeto que está dando certo? Porque também a gente está usando a mão de obra local na África. Então estamos treinando eles. Mas ela está indo praticamente tudo aqui. Nós temos opções de casa, que ela vai com kit de banheiro, com móveis, enfim, tem várias opções. Poxa, que pena que a gente trouxe uma foto, né? Isso. De apresentar esse layout, né? Isso nós temos site, enfim. Muito interessante. É bem interessante. Agora, a diferença da cooperativa e do sindicato dos madeireiros? O sindicato nosso, ele abrange toda a Burel. Ele é o maior sindicato madeireiro e moveleiro do estado de Santa Catarina. Ele é um case de sucesso, até porque no sindicato, no Sindimad, foi criado o Sindimad Mulher, coisa que não existia no Brasil, uma coisa inovadora. Por quê? Foi na época da minha gestão. Por que isso, Dura? Porque nós passávamos alguma dificuldade que alguns associados iam na reunião, mas a minha mulher disse que eu estou participando muito da reunião, então a gente montou o sindicato. E hoje em dia tem mulheres que dizem, se sair do sindicato, pode sair, mas eu não saio. Por quê? Porque elas gostaram, elas participam do sindicato. Tanto que várias coisas... Hoje o nosso presidente é o Rogério Menegas e a gente faz muita coisa que são as mulheres que desenvolvem. Claro, a parte social do sindicato. A parte ali que é voltada para determinações empresariais, não são só mulheres, mas no setor, principalmente no setor moveleiro, quem trabalha no escritório, que cuida das vendas, são as mulheres. Então o setor moveleiro é o que tem mais mulheres trabalhando. Elas estão conquistando seus espaços, até porque... Nas Olimpíadas só deu mulheres, né? Só deu mulheres. Maravilha. Onde é que elas estão agora com essa fala? Elas estão buscando espaço também, né? Na administração, na visão, na supervisão, enfim. Né? Essa empresa é do meu marido, é da minha família, eu também quero fazer parte desse processo. Parabéns aí pela iniciativa, né? Obrigado. Lá do Sindicato dos Madeireiros. Agora, voltando aqui para a CIT, qual é a relação que a CIT tem com as entidades aqui em Tubarão? Qual é a relação? A relação ela é muito boa, Dura. Hoje, praticamente cada entidade tem o seu associado, mas nós trabalhamos junto. Tanto para isso que nós montamos o Conselho das Entidades, que é o CONSET, formado por 14 entidades, que pega a CIT, CDL, Área TB, Observatório Social, Sindimad, Sindiconte, Sinduscom, enfim, são 14 entidades que nós montamos o Conselho das Entidades, como eu comentei. Ela vai ser oficializada no dia 2 de setembro, podem marcar aí, lá no Sindicato dos Contabilistas. Agora, presidente, com tamanho, geralmente dizem que conselho muito grande é para não dar resultado, para não dar certo. Não existe uma preocupação de que um conselho como esse, representativo, mas também não é um temor de não dar certo? Não, Dura, porque na verdade a gente já tem o estatuto pronto. Nós temos o presidente e vice-presidente. Então, na verdade, o presidente e o vice-presidente vão representar as outras entidades. Então não vai todo mundo ter... E não são, pelo menos até agora, não temos opiniões divergentes. Todas as opiniões estão feitas. Claro que a gente escuta uma entidade, escuta a outra, mas ela realmente ela vai unir, vai dar força, porque não vai ser só a CIT que está pedindo determinada pauta, não é só o CDL, e sim são tudo pautas que são combinadas antes. Então vai ter muito mais força, porque a hora que a gente chegar para exigir alguma coisa, todas essas 14 entidades já filtraram, é aquilo que realmente as 14 entidades querem. E quem ganha a cidade? Quem ganha a cidade. Quem ganha a cidade com tudo isso. Espero que dê certo. Eu não estou aqui pregando quanto pior, melhor. Nada disso. Eu quero que dê certo. Nós falamos aqui, quem vai ganhar é a cidade.
Por falar em cidade, eu quero falar um pouquinho de política com o senhor, mas política partidária eu sei que não tem muita voz e vez na associação. Porém, a associação, nas últimas eleições, ela tem colocado, dado uns toques, né, uns pitacozinhos lá em relação à fiscalização, em relação à moralização, em relação a uma série de coisas. A política não está dentro da CIT, a CIT não está na política, mas elas se conversam. É isso, presidente? É isso mesmo. O bom relacionamento? O bom relacionamento. Tanto que a CIT é apartidária, eu não sou também, nem eu, nem os presidentes anteriores, não somos, não participamos de nenhuma filiação partidária. Por isso, qual é a vantagem? A gente pode bater na porta de qualquer político, enfim, de qualquer partido. E tanto por isso que os partidos também vêm conversar com nós, porque nós somos apartidários. A nossa intenção é o crescimento da cidade. Primeiro a nossa cidade, depois a região. Então isso é o que nós queremos. Mas o que acaba acontecendo? Por sermos uma entidade que cada vez ela tem mais respeito dentro da política em geral, tanto que para ver que a assinatura do evento que nós tivemos para desassoreamento do Rio Tubarão, desassoreamento da Laguna, foi feito dentro da CIT. Tivemos aquela vez o problema quando o Morro dos Cavalos caiu aquela barreira, né? Tanto que os políticos lá de Criciúma optaram por vir em Tubarão. Então, para ver como a CIT... A SIC também, parceira muito boa nossa, mas conversando com o presidente Valcir, disse, não, vamos fazer em Tubarão. Então, nós temos uma representatividade boa e aceita pelos políticos. E a gente sempre vai procurar o que é melhor para a nossa cidade. Assim a gente termina o nosso segundo bloco, hoje conversando com o presidente da CIT. Eu vou deixar uma pergunta no ar com o presidente, é as únicas perguntas políticas que eu quero fazer. Se é assim, como o presidente está falando, e eu acredito no que ele está colocando, a pergunta que eu vou deixar no ar, por que então que a CIT vai conversar com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Tubarão? O que eles vão deixar de recomendação para os pré-candidatos aqui da cidade de Tubarão e também alguns da região? Voltamos em seguidinha para o nosso terceiro bloco aqui no nosso Linha de Fogo. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, aqui desta quarta-feira, conversando um assunto extremamente importante. Estamos sabendo um pouco mais dessa relação, a associação comercial, a associação empresarial de Tubarão com a população, com a cidade. Presidente, eu deixei uma pergunta no ar. Eu sei que todas as eleições, as entidades, muitas delas se reúnem, mas eu quero falar da Associação Empresarial, a CIT. Vocês vão reunir agora, estão elaborando um documento, e esse documento praticamente seria mais como um plano de governo da associação para mostrar aos candidatos, se eleito forem, aquele que for eleito, vai estar com aquele documento na mão, sabendo que a associação está reivindicando isso e aquilo. Por que elaborar esse documento se a associação ela é apolítica, mas ela vive a política? Ô Dura, esse documento que tu mencionasse, ele não vai ser elaborado somente pela CIT. Ele é elaborado pelo Conselho das Entidades, pelo CONSET. Então são as 14 entidades. Qual é a nossa prioridade ou o que nós queremos fazer? Entregar esse documento para os candidatos a prefeito. Esse documento é um documento que não foi só a CIT, como eu comentei, que elaborou, foi as 14 entidades. Mas são um documento, uma pauta das reivindicações do que a nossa cidade precisa. Então nós queremos entregar para o candidato assumir. Ele assumindo essa pauta que nós vamos entregar, com certeza nós vamos construir em parceria com o prefeito que for independente de partido, uma cidade melhor. Porque o empresário e os associados, nós estamos no dia a dia. Não estou aqui falando de prefeito atual, prefeito não atual, prefeitos anteriores. É porque realmente nós sentimos na pele o que a cidade precisa. Então esse documento é um documento verdadeiro, como se diz, para realmente aquilo que a nossa cidade vai precisar. Essa colaboração, por exemplo, que a associação faz com o governo local,
para promover o crescimento, sempre com essa ideia. Nós temos um exemplo que já faz 10 anos que está emperrado e a associação empresarial está também nesse meio, querendo desenrolar, que é o Centro de Inovação, presidente. O ex-presidente Jean, o Edson, todo mundo trabalhou muito em cima para concluir, para fazer. Eu sei que tem erros de projetos, mas deixamos assim. Agora, na sua gestão, realmente está perto de ser inaugurada? Olha, Dura, tem alguns empecilhos. Veio mais um recurso do governo estadual, tá? Mas tem alguns detalhes. Eu não consigo te informar se realmente a gente vai conseguir efetivar a abertura do Centro de Inovação até o final desse ano ou vai ser para o próximo ano. Mas essa é uma das reivindicações que está dentro da pauta que nós estamos entregando. Essa Mas ele está interessante que ela está... Não sai, na verdade, no caminho, o Centro de Inovação já está ficando obsoleto, enquanto que outras cidades estão evoluindo, enfim. O senhor sabe que o parque tecnológico é uma coisa muito importante numa cidade. E a associação tem interesse nisso, o empresariado tem interesse. Isso, mas, Dura, até onde eu tenho as informações, não estou aqui falando do Centro de Inovação de Criciúma, não por isso. Mas, o Centro de Inovação de Criciúma foi aberto e ainda faltava muitos detalhes. Sim. Muitas salas vazias. O nosso Centro de Inovação de Tubarão, antes dele abrir, ele já estava com 100% de ocupação. Só que agora andou baixando, porque tem muitas empresas que iam para o Centro de Inovação, acabaram demorando demais e acabaram indo para outros locais. Mas, com certeza, na hora que a gente abrir, nós vamos conseguir trazer de volta. Mas é uma pena, o Centro de Inovação é uma estrutura bonita, mas que já teve que partir para reformas antes de ser inaugurado. É um pouco complicado, tanto que, para ver que teve erros de projeto, que no fim acabou inviabilizando a abertura dela. Mas com certeza nós vamos conseguir. E uma coisa, Dura, que para reforçar, com certeza o prefeito, que ele assumir e ele tiver com o conselho junto, a probabilidade dele errar vai ser muito pequena. Por quê? Porque no caso a gente está cantando a pedra, como se diz. Então nós vamos trabalhar juntos. O conselho vai estar aconselhando. Isso, nós não queremos mandar na prefeitura. Não queremos mandar... Orientando. Nossa, eu gostaria de ser prefeito realmente com um conselho que oriente de vários segmentos, né? Esse conselho das entidades, né? Erra se quiser. Isso, que é o que acontece na CIT. Hoje nós temos 15 diretores. Então, quando eu boto uma pauta na reunião, a probabilidade da gente errar no que a gente está executando na CIT é muito menor, porque a gente tem 15 cabeças pensando. Agora, presidente, a associação tem alguns desafios. Quais são os desafios que ela enfrenta atualmente na nossa cidade? Vou citar só um exemplo. Eu quero colocar uma empresa na cidade, eu quero fazer uma empresa, trazer uma empresa para a cidade. Aí eu me deparo em determinado local que eu não tenho asfalto, que eu não tenho esgoto, que eu não tenho isso, que eu não tenho... E não tenho energia. A grande dificuldade é a demanda de energia para poder instalar. Eu soube que o presidente da cooperativa Gelson Bento, hoje comandada pelo Thiago Goulart, a Sergal tem energia de sobra, certo? Mas, às vezes, fica distante de uma BR-101, do centro logístico ali. A Celesc não tem tanta energia assim. Você tem recebido esse tipo de reclamação? É isso que está faltando na cidade, presidente? Durão, a maior reclamação na cidade é a falta de mão de obra qualificada. Esse é o ponto principal. Tanto que hoje em dia tem muitas empresas... Qual era o principal ponto há 10 anos, 15 anos atrás? Bem lembrado, presidente. A empresa vai se instalar numa cidade. O que ela quer? Um terreno, que a cidade doe terreno para ela. Hoje em dia ela não busca isso, ela busca mão de obra qualificada. Porque ela consegue se instalar em qualquer lugar desde que tenha mão de obra. Então esse é o principal problema. Quando alguma empresa vem se instalar, que ela procura a CIT para conversar, ela fala, como é que está a mão de obra de vocês aqui na região? Qual a mão de obra disponível que vocês têm? Claro, ela precisa ter todo um outro sistema. Por isso que tem um bom... um CRAS, a saúde tem que estar boa, tem que ter mercados bons, que na verdade tudo isso aí é para poder a empresa se instalar. A energia também se preocupa, mas hoje o principal é a parte da mão de obra. Falasse muito bem, a parte especializada, a mão de obra especializada. Mas nós temos aqui escolas, por exemplo, como, eu vou esquecer de alguma, SEDUP, o IFSC, o SENAI. São empresas que eu soube, uma vez entrevistei um empresário aqui, há uns 2 anos atrás, ele me disse, Dura, emprego tem,
que está faltando é mão de obra especializada. Essa é a nossa dificuldade? Isso é. Hoje em dia, Dura, se nós montarmos um curso, vou falar do meu setor que eu entendo um pouquinho mais. Madeireiro, carpinteiro. Se eu for montar um curso de carpinteiro, eu não consigo demanda para montar o curso. Nós montamos um curso em parceria com o Senai há 4 anos atrás. Para nós podermos atrair alunos, nós tivemos que botar um outdoor com um carpinteiro, com uma família, em frente a um transatlântico, que ele podia viajar no transatlântico, um carpinteiro com um carro novo. Porque às vezes qual é o problema? Está faltando, na verdade, para nós, a mão de obra técnica. E o que acaba acontecendo? Hoje, as pessoas mais novas acabam se formando. Vou dar um exemplo, a arquitetura. Eu sou arquiteto e urbanista. Hoje, os arquitetos que se formam, eles ganham muito menos do que meus carpinteiros na madeireira. Olha só. Mas por quê? Porque a ideia deles é aquela ali. E eles não sabem. E alguns têm vergonha de dizer, eu sou carpinteiro, eu sou pedreiro. Então, agora, trabalho na indústria, tem vergonha de dizer que trabalha na indústria, mas a mão de obra qualificada técnica, ela ganha muito mais do que um curso superior. Agora, impressionante que o senhor está colocando, presidente, nessa conversa, você tem toda a razão. Você não encontra um carpinteiro, você não encontra um pedreiro, você não encontra um servente, até um servente para trabalhar na sua obra, pedreiro, carpinteiro, eletricista. Que mão de obra que dificulta aquela mão de obra do dia a dia que acontece, né? Olha, eu tenho visto que a demanda, eles estão sempre ocupados e não tem tempo, presidente, não tem tempo. Essa qualificação também, ela pode sair fora da empresa e se tornar uma MEI, se tornar uma empresa, né? Que a CIT apoia. A CIT apoia. Hoje nós temos várias MEIs lá na nossa, fazem parte do quadro de associados da CIT. Então nós apoiamos completamente. E como tu comentasses, qual é a dificuldade? A dificuldade dessa mão de obra que nós temos qualificação. Então, voltando na mão de obra de carpinteiro, como eu falei, na mão de obra da indústria, então a indústria vem se instalar na região de Tubarão, ela quer saber se tem mão de obra, se tem demanda para isso. Porque o galpão, ele constrói em qualquer local. Agora, a mão de obra, às vezes, não consegue trazer. Então, às vezes, tem que rodar 50, 60 quilômetros para trazer a mão de obra para trabalhar na empresa. Nossa, eu conheço empresas que o empresário paga um ônibus para levar daqui para lá para a empresa dele, né, em determinada cidade aqui da Amurão. Porque lá não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Né? Agora, também tem que entender que a associação, os maiores reclamos que tem realmente do empresariado é a falta de estrutura. No caso, a energia elétrica é um caso sério. Não, claro. Não estou aqui dizendo... Não, temos a demanda da falta de energia elétrica. Como falasse, a parte de infraestrutura, de asfalto, de saneamento, isso aí também impacta bastante. Com certeza, não estou... Mas estou dizendo que o principal... A segurança, saúde, isso tudo impacta. Mas o principal hoje está na mão de obra. É o principal. E por isso a CIT é parceira das empresas, porque a gente tenta gerar o curso, fazer uma parceria com o Senai, com o Sebrae. O Sebrae nos ajuda bastante a desenvolver cursos para isso. É parceiro. Só que, como eu disse, às vezes nós lançamos um curso e a dificuldade de conseguir preencher 15 vagas, 20 vagas. Nossa. É uma dificuldade. Nossa, isso... Olha, às vezes o emprego está na nossa frente, né, e a gente pensa que tem que especializar em outras coisas, e dentro do meu talento eu quero me especializar naquilo que eu sei fazer e não faço. Não. E a oportunidade tem. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco, conversando hoje com o presidente da CIT, Associação Empresarial, Alexandro Cruz Barbosa, o Alex, aqui em seguidinha, aqui no nosso, para o nosso quarto e último bloco, aqui pela nossa UniTV Linha de Fogo. Já voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando, entendendo, compreendendo mais o papel da CIT aqui na nossa cidade, da Associação Empresarial. Parece tão distante da população a Associação Empresarial, mas, na verdade, todo o trabalho é voltado para o desenvolvimento da cidade. Agora, presidente Alexandro, quais são assim, as principais indústrias que geram a nossa economia local? É só grandes empresas? Eu acho que não somos uma cidade de grandes empresas, né? Médias empresas, e nós temos várias que geram essa economia, né? Isso, com certeza, Odura. Na verdade, a nossa economia da cidade ela é diversificada, então nós temos vários setores.
da indústria, tem o comércio também, mas falando da parte de indústrias, o que acaba acontecendo? Nós temos o metal mecânico, o setor madeireiro, o setor moveleiro, que ele é muito forte também aqui na região, tanto que a gente está tornando a região como um polo, o setor madeireiro e moveleiro. A metal mecânica também? Metal mecânica. E o que acaba acontecendo? E as indústrias, nós temos na cidade indústrias grandes, tem as médias e a pequena, mas a própria indústria grande, ela depende muito da pequena, para fornecer matéria-prima para ela, da média, das MEIs, que trabalham dentro das indústrias. Então, na verdade, não é um ciclo que uma depende da outra. Na nossa cidade, ela não pode dizer, ter um setor exclusivo ou específico que desenvolve a cidade, mas sim, enfim, vários setores que eles, somando, eles dão a nossa economia. Agora, existe algum programa de capacitação? A gente fala muito isso. Nós falamos até então de capacitação, de mão de obra especializada, falamos disso. A CIT incentiva essa capacitação, workshops, né, palestras para os seus membros, para o seu associado? Com certeza, Dura. Como é que funciona ali na CIT? Nós temos as nossas palestras, nossos workshops, nós temos os cursos de qualificação, onde a gente vê, primeiro, para poder lançar esse curso, a gente vê a demanda. Nós temos ali a nossa parte dentro da CIT, que tem as pessoas específicas que estão mandando e-mail, estão ligando, perguntando o que o associado precisa. E o principal em cima disso aí são os núcleos, porque a vantagem dos núcleos, porque os núcleos resumem também o que cada setor precisa e ali, através do núcleo, a gente vai montar a qualificação que eles vão precisar. E, claro, ali vai atrair os associados que são daquele determinado setor para poderem se qualificar. E também, às vezes acontece a demanda, nós estamos fazendo um workshop, estamos fazendo um treinamento, e naquele próprio treinamento surge a demanda de um próximo treinamento. Uma necessidade, fizemos uma capacitação sobre vendas, mas é bom nós termos uma capacitação sobre a parte contábil da empresa. Então, aquele vai surgindo. E a CIT vai suprindo a demanda que o associado precisa. Muito interessante. Agora, presidente, a visão para o futuro. Entra governo, sai governo, não municipal, mas a nível nacional, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. O empresariado fica com a pulga atrás da orelha, porque não sabe como é que essa questão da economia ele vai lidar. E quando lida mal com a economia, o reflexo é imediato. Por exemplo, está no forno a segunda etapa da reforma tributária. Inclusive, temos um senador da República agora, que é o Beto Martins, que assumiu, que ele faz parte agora da comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que a reforma tributária vai passar por ele. A associação já está tentando trazê-lo até a associação, justamente nesse momento que ele precisa ouvir o empresariado? Olha, Dura, nós não temos até agora nada marcado para trazer ele até na associação. É uma boa... É uma sugestão, presidente. Uma sugestão. Mas o nosso núcleo jurídico, a nossa parte jurídica está cuidando dessa parte. Eles estão em cima. E claro, o empresário também está de olho. Mas o Beto também ele é parceiro nosso. O Beto já foi presidente de associação empresarial também. Ele sabe como é que funciona. Com certeza ele vai fazer o melhor caminho. Mas essa parte, quem está analisando melhor é a parte jurídica. Agora, é importante essa sugestão, até porque eu falei com ele por telefone e ele me disse que uma das grandes bandeiras essa da reforma tributária, que atinge diretamente a indústria. A indústria, empresário geral. De forma geral, do empresariado de forma geral. Eu sugiro que a CIT entre em contato com ele, presidente. E, como o senhor falou, ele tem linha direta, vocês têm linha direta com ele, e tragam ele aqui, né, para falar antes da votação da reforma que vai ser lá por novembro, praticamente em novembro. É importante, presidente, apenas uma sugestão. Agora, falando em visão da associação, qual é a visão para o futuro que o senhor, na sua gestão, o associado pode esperar? O que ele pode esperar do senhor, presidente? Olha, Dura, quando eu assumi a minha gestão, o principal é estar mais perto do associado. Tanto que a minha intenção, a gente está preparando, eu quero visitar todos, até eu conseguir visitar todos, a gente vai ter um número maior de associados, hoje são 826, mas eu quero visitar todos os associados. Por quê? Porque eu acho que aquele calor humano está próximo do associado, ouvir o que o associado necessita,
é a melhor coisa que tem. Tanto que a minha empresa, é uma empresa familiar, nós iniciamos há 37 anos, e eu sei as dores que tem, porque eu trabalhava no chão de fábrica. Agradeço meu pai por isso, porque foi através dele que ele disse, não, antes de tu ir para o escritório, eu tenho que primeiro trabalhar no chão de fábrica. Né? Então, eu aprendi como funciona o chão de fábrica através dele. E as dores do chão de fábrica, as dores da administração, como hoje eu cuido da parte administrativa, né? Mas eu quero estar próximo do associado para realmente sentir o que ele precisa. Claro que são setores diversos. A gente vê o que cada um... Mas o grande legado que eu quero deixar é estar próximo do associado e realmente, como eu te falei, não é o presidente Alexandre quem está em evidência, e sim a CIT e sim os associados. É bom lembrar que o papel da associação é importantíssimo. Uma vez, em 2009... teve uma luta muito grande em relação à instalação de uma fosfateira ali em Anitápolis, que era a exploração do fosfato. E ia prejudicar completamente toda a bacia do Rio Tubarão. E a associação, na época, fez um parecer, o Chico Beltrame, engenheiro, fez um parecer aprovado pela CIT pela não instalação. Estranho isso. Uma associação que tem que gerar emprego e riqueza, disse não, e ela vai prejudicar. Ela tinha toda a razão, foi visionária na sua análise, porque há 2 anos atrás deu uma enchente muito forte lá em Anitápolis e arrasou. O que é que nós teríamos aqui agora no nosso Rio Tubarão? Mercúrio. Mercúrio. Então, às vezes, a gente pode ir contra nossos ideais dentro da associação, mas vale a pena. Outro exemplo, a Geo Medeiros nasceu dentro da CIT. A ponte que liga Capivari e Tubarão. Nasceu a ponte Estélio Cascais Boa Baita. São demandas que não podem ser esquecidas. É a força do empresariado. Isso, é o próprio aeroporto. O aeroporto regional Humberto Bortoluzzi. Tanto que nós estamos brigando até hoje, através do negócio da concessão. Tivemos uma videoconferência com o Beto, 2 dias antes dele assumir o Senado, claro, ele já sabia que ia assumir, mas nos deixou mais tranquilo, porque o governo estadual vai fazer um investimento, e eles que, sem dúvida alguma, com certeza, na hora que for feita a análise da concessão, com certeza vai ter empresas interessadas. Então vai ser um grande feito. Um outro é igual ao que aconteceu quando a gente comentou do desassoreamento do Rio Tubarão, que na verdade começa lá no Morde da Barra. Foi assinado na CIT. Então, quer dizer, uma reivindicação que nós já tínhamos há tempo, e através da bancada do Sul nós conseguimos... Agora, esse é o papel que a CIT tem com a comunidade que nós falamos no 3º bloco. Essa relação é que a CIT diz assim, olha, estou aqui de braços abertos, se for para o bem do desenvolvimento, sendo uma ponte, uma rodovia ou um aeroporto, vai beneficiar quem? O empresariado. E uma outra coisa que nós fizemos, Dura, que é o que eu comento, a gente tirou a CIT da zona de conforto, nós estamos da CIT nos bairros. Então nós começamos... Me fala sobre esse projeto. Isso na verdade é um projeto que não é meu, ele é um projeto que já vem de diretorias anteriores, mas que eu estou novamente reativando ele. Nós tivemos a primeira reunião no bairro Oficinas, que abrangeu o bairro Oficinas, Monte Castelo, Sertão dos Correias, enfim, São Cristóvão, porque a CIT está indo próximo do empresário. Daqui 3 meses nós vamos fazer uma nova reunião em outro bairro que a gente vai escolher ainda. Então a ideia é a gente visitar 6, 7, 8 bairros em Tubarão, mas que ele converge com os bairros ao redor. Para estar realmente, porque tem empresários que às vezes não vão na CIT, então a CIT vai nos bairros, ouvir, não vou dizer que a gente vai resolver todos os problemas, mas a gente vê a demanda e vai tentar ajudar da melhor forma possível. Agora, isso é importante, porque ao mesmo tempo, presidente, esse negócio de ir nos bairros, os vereadores também estão fazendo isso. E muitas vezes o resultado não é muito bom. Isso em relação à parte política. Mas como o senhor vai ouvir o seu associado, que não vai até associação, deve dar resultado. Os nossos associados que não são associados, porque eles vejam a importância. Pô, a CIT veio no nosso bairro. E dessa última a gente teve 5 ou 6 que acabaram se filiando na CIT porque eles não sabiam o que a CIT apresentava. Mas como eu te disse, a intenção é ver a demanda do bairro, não só do empresário, da comunidade também. Às vezes o empresário tem uma demanda, mas a comunidade também quer alguma demanda que a gente pode ajudar. É a parceria, é a troca, né? Existe uma troca. Eu acho muito importante dessa experiência toda. Agora, presidente, nós falamos em educação, falei de Senai, falei de IFSC, então, de tudo isso. Existem algumas parcerias com as instituições sociais e também educacionais com a CIT? Tem algumas
tipo com o próprio Sebrae. A gente tem uma parceria do Sebrae que ele disponibiliza recursos para nós montar os cursos. Com o Senai nós temos parceria também de cursos. Nós temos com o IFES, como tu levantasse. Nós temos também com universidades, que a gente consegue disponibilizar um desconto para associados. Mas o grande ponto importante, como eu disse, é nós estarmos montando os workshops, enfim, a qualificação que o empresário precisa. Ele passa a demanda para nós vamos atrás de recursos. Tem workshops, tem cursos que a gente consegue 100%. Por quê? Porque a gente vai atrás do recurso. A intenção nossa é isso aí, é favorecer o associado. Assim a gente termina o nosso programa Linha de Fogo hoje, conversando aqui com o presidente Alexsandro da Cruz Barbosa, sabendo um pouco da associação, uma conversa franca, aberta, simples, é verdade, mas aí que se entende como é que funcionam certas entidades aqui em Tubarão. Elas existem e a gente vê onde é que estamos, onde é que ela está inserida dentro da nossa sociedade. Presidente Alex, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um prazer enorme poder receber o presidente da CIT aqui no Linha de Fogo. Meu irmão, o prazer foi meu estar participando aqui e volto a reforçar, a CIT está de portas abertas para o empresário e para a comunidade em geral. Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo, esperando você na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Aí já com candidatos a prefeito de algumas cidades que a produção vai escolher. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência.